Olá pessoal, boa noite, professor Ailton novamente com vocês, tá? Matéria Oncologia. Bom, nós estamos aqui falando sobre tratamento da quimioterapia, tratamento da radioterapia, vários temas nós abordamos nas nossas videoaulas. Hoje nós vamos estar apresentando aqui mais um outro tema importante, interessante, tá? Que é a respeito do transplante de medula óssea, né? O transplante de medula óssea, ele é um tratamento assim, mais sofisticado, é um tratamento inovador e de grande importância. Ele tem feito assim, uma evolução fantástica no tratamento de pacientes oncológicos, tá? E o interessante é que, além de ser inovador, ele é um tratamento assim, bastante avançado, bem sofisticado, ou seja, ele é bastante resolutivo, e é isso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui na nossa videoaula de hoje, tá bom? Bom, para nós entendermos, né, o que exatamente o transplante de medula óssea, a gente precisa fazer aqui uma recapitulação, né? Precisamos relembrar os tipos de tratamento para o câncer, né? Para o tratamento oncológico. Nós estudamos que o tratamento oncológico ele consiste em cirurgia, tá? Em fase inicial, ele consiste em quimioterapia, radioterapia e, por fim, ele também é composto do tratamento de transplante de medula óssea, tá? E o transplante da medula óssea ele é muito importante porque ele entra em ação, né? Ele entra em ação exatamente quando os outros três métodos de tratamento oncológico eles falham, né? Eles falham, ou seja, eles não funcionam ou não funcionam na sua totalidade, ou seja, não atinge o seu objetivo maior, que é tentar curar o câncer do paciente, né? Trazer o alívio do sofrimento da doença oncológica. Então, por isso, né, ele é importante o transplante quando a cirurgia falha, né, o tratamento cirúrgico falha, quando o tratamento radiológico falha e quando o tratamento quimioterápico ele falha, né? Quando não falha, né, esses três que eu falei, não falha na sua totalidade, ele não é muito resolutivo, ou seja, não traz aquele resultado esperado, né, para o paciente, né, de acordo na visão da equipe médica, tá bom? E nós vamos falar aqui sobre o transplante da medula óssea, que é muito importante. Pra vocês terem uma ideia, né, o que é o transplante da medula óssea? O transplante da medula óssea, ele é o que? Na realidade, é um transplante de células-tronco, né? O paciente, né, ele é retirado de um paciente, né, que saudável, é retirado ali células tronco ali, para quê? Para ser transplantado em outro paciente, tá? E essa é uma alternativa, tá bom? Então nós temos aqui transplante de células tronco hematopoéticas, né, eles chamam assim o TCTH, né? É um procedimento terapêutico muito importante, tá? Que consiste na infusão de células tronco, tá? Hematopoéticas, que é o TCH, por via intravenosa. O professor tem que operar o paciente para fazer esse transplante da medula óssea? Não, de forma alguma. O paciente, né, ele é retirado a medula óssea, ou seja, essas células tronco de um paciente, tá? E ele é infundido por via intravenosa ou endovenosa, tá bom? Aí depois nós vamos estar falando aqui sobre os tipos de transplante, mas para vocês terem uma ideia, a gente precisa entender o que é na realidade o transplante de medula óssea. Então, como eu disse, por via intravenosa e endovenosa, né, com a finalidade de fazer o que, gente? De finalidade de restabelecer a normalidade funcional da medula óssea. Então, ou seja, o transplante ele tem o objetivo de que quando a minha funcionalidade da minha medula óssea ela não está bem, não está funcionando adequadamente, ela está comprometida devido à doença oncológica, o que a gente vai fazer aqui?
A gente vai passar, o paciente vai passar por um procedimento, né, de transplante da medula óssea. Para quê? Para que seja restabelecido a normalidade, ou seja, seja restabelecido a funcionalidade da medula óssea desse paciente, tá? Alguns cânceres, né, como eu falei, eles não respondem de forma positiva, ou seja, de forma adequada, o tratamento oncológico por via cirúrgica, como eu disse, a quimio e a rádio. E aí, ocorrendo o que, gente? Uma resistência da doença. A doença, ela resiste. Professor, por que a parte cirúrgica, tratamento cirúrgico não deu certo? Por que a radioterapia não deu certo? Por que a quimioterapia não deu certo? Por quê? Porque, na realidade, algumas doenças, elas são muito resistentes. Alguns cânceres, né, algumas modalidades de câncer são bastante resistentes. E, infelizmente, não funciona, tá? Conforme o esperado, e aí é necessário fazer então o transplante da medula óssea. Então o que o transplante da medula óssea vai fazer? Vai ser infundido, né, ali células tronco de forma saudáveis, células tronco, né, não contaminadas com células cancerígenas, ou seja, essa célula não está comprometida com o câncer. E aí essa célula é infundida lá na medula óssea do paciente, tá? Só para vocês terem uma ideia, onde fica a medula óssea, fica nos ossos longos do nosso corpo, ou seja, do corpo humano. Todos os ossos longos, a medula óssea ali, ela fica ali, ela se localiza, né? Ou seja, é produzida, a nossa fonte de células de produção da medula óssea é exatamente localizado nos ossos longos do nosso corpo, tá bom? E o que acontece? Ali todo o nosso tecido celular sanguíneo é produzido na medula óssea. Então onde é produzido ali as células de defesa, nós temos, né, é produzido as células, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos nós sabemos que são hemácias, são as plaquetas, tá? Isso aí são os glóbulos vermelhos. E os glóbulos brancos são exatamente os leucócitos, né? Os leucócitos, os linfócitos, são células de defesa do nosso corpo, tá bom? E aí o plasma também. Então, o que acontece? Eu vou fazer o quê? Eu digo, o profissional médico, ele vai retirar ali as células tronco, as células saudáveis que não tem nenhum tipo de contaminação, tá? Oncológica, e vai o quê? Infundir nesse paciente, tá? Lá na fonte, na origem da produção da medula óssea. Então é implantado essas células no paciente e esse paciente então ele é observado. É claro que existe todo um contexto, existe todo um cuidado, existe todo um protocolo para que seja infundido células tronco no paciente. Desde a questão da compatibilidade. A compatibilidade ela é vital, ela é tudo, né? Então é feito toda uma gama de testes, né? Realizado vários procedimentos para ver se realmente vai ser compatível aquele transplante da medula óssea para o paciente, tá certo? E a gente vai estar estudando a questão da classificação aí dos tipos de transplante de medula óssea. Tá bom? Então, só falando novamente, a questão do transplante da medula óssea é realizada quando o tratamento cirúrgico, químio e rádio, né, ele não funciona, ou seja, criando com isso uma resistência da doença, como nos casos dos tumores hematopoéticos, né? Então, o que são os tumores hematopoéticos? Nada mais, nada menos que a gente chama assim as leucemias, né? As leucemias, né, entre outros tipos de câncer, esses são os cânceres que são acometidos pelo tecido hematopoético, ou seja, pelo tecido sanguíneo, ou seja, a leucemia, né, os mielomas são cânceres a nível de sangue, tá bom? Beleza? Agora eu quero falar uma coisa para vocês aqui sobre os tipos de transplante de medula óssea. A gente chama de TLO, que é a sigla, né, transplante de medula óssea.
e eu quero falar para vocês aqui exatamente do primeiro tipo de transplante, ou seja, uma classificação. E o primeiro que nós chamamos aqui é o transplante autogênico. Autogênico, se a gente for observar aqui a questão do prefixo, auto, ou seja, a própria pessoa, tá? Gênico, tá bom? É o gênero que você vai estar fazendo. E aí o que acontece? É o procedimento. Aí o que vai acontecer aqui? As células troncos hematopoéticas, né? Elas são obtidas do próprio paciente. Interessante. Ué, professor, como assim? Eu posso ser transplantado células tronco em mim mesmo? Eu não terei que receber células tronco de outros pacientes, de outras pessoas, né? Pode também, só que nós vamos chegar por lá, tá? Mas o primeiro que nós estamos vendo aqui é o transplante autogênico, tá? É o tipo autogênico, onde o próprio paciente ele produz células tronco, tá? Células tronco que vai ser infundida, vai ser extraída, ou seja, vai ser retirada do paciente e vai ser recolocado nesse paciente. O interessante aqui, tá? Como eu falei, como as células tronco são obtidas do próprio paciente e reinfundidas após um tratamento. É claro que assim, já chega, tirou aqui, já recolocou no paciente, não é assim que funciona. Existe todo um protocolo, como eu falei, para que esse transplante ele possa ocorrer. O paciente é feito todo um estudo dele antes para que ele possa então assim fazer o transplante autogênico, tá bom? Na realidade, o transplante autogênico ele é indicado para pacientes que não possuem infiltração neoplásica medular, ou seja, em outras palavras, o transplante autogênico ele só é indicado para os pacientes que não têm, ou seja, não tem infiltração de células cancerígenas dentro da sua medula óssea. Então, ou seja, se o paciente tiver comprometimento, né, da sua medula óssea, então ele não pode receber esse transplante dele mesmo, tá bom? Mas aqui é o seguinte, essa condição deve ser avaliada por meio de uma biópsia da medula óssea. Então, através de uma avaliação, né, de um exame de biópsia da medula óssea, é que vai se descobrir se esse paciente ele tem ou não indicação de receber o tratamento de transplante dele mesmo, tá? Ou seja, na modalidade autogênica, ou seja, retirei, né, as células troncos, né, de mim mesmo, ou seja, do próprio paciente e reinfundido no próprio paciente, tá? Mas como nós vamos saber se o próprio paciente pode receber, né, as células tronco dele mesmo? Através de quê? De um exame de biópsia de medula óssea, tá? Então é tudo um critério, tudo avaliado de forma muito cuidadosa, tá? E esse paciente ele passa por todo esse procedimento. Se lá o resultado da biópsia que foi feito da medula óssea mostrar que ele não tem, né, que esse exame não tem presença de células cancerígenas, esse paciente ele está apto para receber, pela modalidade autogênica, receber o tratamento com a sua própria medula óssea. Que maravilha, né? Isso é muito bacana, tá certo? Então, lembrando que essa modalidade é indicada somente para pacientes que não possuem infiltração neoplásica medular, desde que o paciente ele não tenha células cancerígenas na sua medula óssea. Aí sim ele pode receber, tá bom? As próprias células troncos para o seu tratamento, ok? Então, gente, isso aqui é importante, nós saibamos, tá? Que existem modalidades e a gente precisa, enfim, entender um pouquinho disso daí, ok? Grande abraço.